Marcos, capítulo 9, versículo 24. E logo, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém? Esse moço vai viver dias muito, muito, muito difíceis, porque o seu filho vivia sofrendo. A Bíblia usa um termo interessante, dizendo que ele caía na água e no fogo, significando que não havia um lugar apenas que aquele menino sofria um ataque. Significa que em qualquer lugar e a qualquer hora, espíritos malignos se apoderavam do corpo desse garoto, e aonde ele estivesse, ele caía, se revolvendo, se contorcendo, um ataque, e com isso ele se machucava, e o pai já havia feito de tudo para resolver o problema e não havia conseguido. Feito de tudo. Até que esse encontro com Jesus acontece, e quando esse pai clama por socorro a Jesus Cristo, olha o que Jesus disse para ele no versículo de número 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, o que diz a sua Bíblia? Tudo é possível ao que crer. Foi isso que Jesus disse para aquele moço: se você pode crer, tudo é possível ao que crer. E em seguida o pai responde a Jesus no verso 24, e é esse verso que eu quero ressaltar. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. E o final do versículo 24 ele diz: ajuda a minha incredulidade. É como se ele tivesse dificuldade para crer. É como se ele tivesse uma grande dificuldade de acreditar naquilo que Deus tem poder para fazer. Em alguns trechos da Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar Jesus falando sobre pouca fé. Não sobre falta de fé, necessariamente falando, mas Jesus algumas vezes disse aos discípulos: homens de pouca fé, ou homens de pequena fé. Em algum momento você pode enfraquecer na fé. Eu acredito que você já sentiu isso alguma vez. Eu me sinto fraco na fé. Eu me sinto sem forças na fé. Quem compreende o que eu digo, diga amém. E é sobre isso que eu quero falar. Aqueles que se sentem de alguma maneira fracos na fé, com pouca fé, o homem disse: Deus, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Eu me sinto tão fraquinho, eu acho que a minha fé está tão fraquinha que não é suficiente para que o Senhor mude essa história e reverta esse problema. E a fé, querido, querida, é algo que precisa estar em pleno exercício. É uma coisa que precisamos estar exercitando sempre. Para você começar a compreender, a fé, ela é como um músculo.
O que acontece com um músculo que não é exercitado? Ele enfraquece, ele atrofia. É verdade ou não é? O músculo que não se exercita, ele vai perder a força, ele vai atrofiar. Então a fé que não é exercitada, a fé que não se move, a pessoa que adormece na fé, significa que ela vai atrofiar espiritualmente. Ela vai atrofiar na fé. Ela vai continuar vivendo, mas com dificuldade. Quantos me entendem, digam amém. É como o músculo do braço que atrofiou. Ela morre por isso? Não, mas ela não tem a mesma agilidade. Ela não tem mais a mesma habilidade. Quantos compreendem, digam amém. O músculo da perna atrofiou. A pessoa morre por isso? Vai morrer? Você já viu pessoas com músculos atrofiados, a perna atrofiada, o braço atrofiado, mas apesar de estar viva, ela tem o quê? Dificuldade. Para que não venhamos atrofiar espiritualmente, o que precisamos? De uma fé forte, de uma fé inabalável. Amém, amados? E essa noite, Deus ele vai fortalecer a tua fé. Essa noite sairemos daqui fortes e cheios de fé, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Então diga assim: Deus, meu Deus, fortalece a minha fé. Vamos orar, vamos pedir a Deus para falar conosco. Meu Deus e meu Pai, estamos na tua casa, estamos na tua presença, e desejamos, ó Deus bendito, ouvir a tua palavra. Fale conosco. Ministre a nossa vida esta noite e que saiamos daqui, meu Deus, fortalecidos, com a nossa fé renovada, com a nossa fé, meu Deus, crescida e cheia dentro de nós de uma forma transbordante. Tire todo empecilho ou impedimento, coisas que tentam atrapalhar o crescimento da nossa fé. Coloque por terra agora, meu Pai querido, e use a minha vida para ministrar estas pessoas. E enquanto eu estiver pregando a tua palavra, falando do Senhor, Pai, eu te peço, vai aumentando a fé, vai fortalecendo cada vida, cada pessoa, e que todos nós saiamos daqui cheios da tua presença, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. E com as mãos dê para Jesus uma linda, uma forte e poderosa salva de palmas. Por favor, meu querido, por favor, minha querida, pode sentar. Vamos começar a entender e perceber como fortalecer a fé. É muito simples, mas eu quero que você atentamente anote, guarde, creia, busque, pratique, porque tudo isso vai fazer a tua fé crescer. Vai fazer a tua fé aumentar. A primeira coisa que eu quero ressaltar, para que você entenda como fortalecer a sua fé, é o contato diário com a palavra de Deus. O envolvimento diário com a Sagrada Escritura. Ouvir a palavra. Ler a Sagrada Escritura. Quando você faz da leitura bíblica algo importante para a sua vida, indispensável, não abre mão, e não apenas na igreja você faz a leitura ou ouve a palavra, você constantemente lê a palavra, constantemente busca respostas na palavra, e não apenas ler, no sentido de ler o que está escrito, mas ler para aplicar na sua vida, ler para viver na sua vida o que diz esta palavra, ou seja, se alimentando daquilo que você lê, a sua fé se fortalece. A palavra, ela alimenta a fé.
Digam comigo, a fé é alimentada pela palavra. Digam de novo, a fé é alimentada pela palavra. Por isso que é importante estarmos na igreja. Por isso que é importante o seu devocional na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, porque a palavra ela vai te fortalecer. A palavra vai te alimentar. E as pessoas entendem isso. Eu recebo tantas mensagens que você não tem noção. E muitas pessoas, muitas vezes, dizem assim para mim, mandam uma mensagem no WhatsApp, mandam uma mensagem no Facebook, e dizem assim, pastor, eu estou tão angustiada, ou estou tão angustiado, estou tantos problemas, manda uma palavra para mim. Libera para mim uma palavra, me diz alguma coisa. E você manda um trecho da palavra, você diz alguma coisa acerca da palavra, e aquela pessoa responde, eu precisava ouvir isso. Esta palavra me fortalece, essa palavra me acalma. Quem está compreendendo, diga amém. Porque a palavra tem esse poder de fortalecer. Quando acontece alguma coisa, aonde eu vou me refugiar? Aonde eu vou buscar forças? Aonde eu vou me fortalecer? Nos amigos? Não. Como as pessoas? Não necessariamente. Porque quando as pessoas me fortalecem, elas não me fortalecem com suas forças. Elas me transmitem algo que pertence, que vem de Deus, e aí me ajuda a fortalecer. Não sou eu que te fortaleço, mas o que eu falo te fortalece. Por quê? Porque eu não falo de mim, eu falo da palavra. Então esta palavra que eu transmito, ela aumenta a tua fé, ela te fortalece. Veja o que Paulo escreveu na carta aos Romanos. Eu quero ler com você o capítulo 10, e nós vamos ler o versículo de número 17. E quero que você atente, por favor, à leitura da palavra, porque diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir. Mas ouvir o quê? Ele deixa claro, o ouvir pela palavra de Deus. Veja que Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, ele deixa muito claro que o ouvir da palavra fortalece, faz a fé brotar em mim, faz a fé brotar em você. Vou ler de novo, de sorte que a fé é pelo ouvir. Mas ele explica o ouvir qual é, e o ouvir pela palavra de Deus. Todas as vezes que estamos lendo a palavra, você talvez não perceba tanto isso, mas o fato de estarmos aqui ouvindo a palavra, meditando na palavra, sem que percebamos, Deus está aumentando a nossa fé. Deus está fortalecendo a minha fé, a sua fé. Quantas vezes você não veio para a igreja tão triste, tão oprimido, preocupado com tanta coisa, e quando você voltou para casa se sentindo um gigante, uma pessoa forte? Por quê? Porque a palavra que você ouviu, ela te alimentou. E a palavra que você está ouvindo, ela está te fortalecendo. E se você tem tido dificuldades para crer, isso está caindo por terra esta noite. Se situações que crescem diante de você te fazem temer o que pode acontecer, não poderão mais fazer você temer, porque a tua fé está crescendo através desta palavra, e Deus vai te fazer se sentir um gigante diante dessas circunstâncias, porque o Senhor é contigo e fortalece a tua vida esta noite. Diga graças a Deus. Muito bem, a primeira coisa que temos que atentar é alimentar a nossa fé ouvindo a palavra, lendo a palavra, o nosso devocional diário, a nossa vida em contato constante com a Sagrada Escritura. Amém? Muito bem. A segunda coisa que precisamos atentar e temos que nos posicionar. Temos que nos posicionar de uma forma rude.
temos que nos posicionar de uma forma dura, uma forma que não vamos dar brecha. E precisamos nos posicionar contra a dúvida. Precisamos nos posicionar contra a dúvida. Você não pode permitir que a dúvida ganhe espaço dentro do seu coração. Por quê, pastor? Porque a dúvida, ela vai neutralizar a tua fé. A dúvida, ela vai atrapalhar a tua vida. Quem tem fé, não duvida. Amém, amados? Diga para a pessoa ao seu lado, quem tem fé, diga mais forte, quem tem fé, não duvida. Você vai ver comigo que algo grandioso e sobrenatural, ainda que eu ore, ainda que eu profetize, pode deixar de acontecer se existir dúvida dentro de mim, dúvida dentro de você. O evangelho que Marcos escreveu, capítulo de número 11. Volte um pouquinho. Vamos para o evangelho de Marcos. O capítulo de número 11. Acharam? Nós vamos ler a partir do verso 23. Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 23, está escrito o seguinte: porque em verdade vos digo, observe bem, em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, o monte se erguer e ir na direção do mar, significa algo impossível de acontecer. Significa que coisas sobrenaturais podem acontecer quando profetizamos, quando liberamos uma palavra e estamos cheios de fé. Não é que o monte, no sentido literal da palavra, ele tenha que se elevar e ir na direção do mar. Jesus quis dizer com isso que coisas surreais, que coisas sobrenaturais acontecem quando profetizamos. E quando profetizamos com fé sem duvidar. Versículo 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. E o que diz a sua Bíblia? E não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. E olha o verso seguinte: por isso, vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então não deixe a dúvida ganhar espaço dentro do seu coração. Levante a mão para o alto e diga: minha casa é uma bênção. Diga: minha família é uma bênção. O meu lar é lugar de milagres, da bênção de Deus, em nome de Jesus. E se você não duvidar, esta palavra vai se cumprir dentro da tua casa. Se ainda não se cumpriu, e se já se cumpriu, a sua casa vai continuar sendo uma bênção, em nome de Jesus, porque Deus é poderoso para te dar vitórias. Pode aplaudir o Senhor Jesus. O que eu tenho que fazer? Eliminar a dúvida. Eu não vou deixar a dúvida dominar a minha vida. Eu vou me opor à dúvida. Eu vou rejeitar a dúvida. Eu creio na palavra do Senhor. Deus cumpre tudo aquilo que Ele promete. Amém, amados? Vamos aprender mais um detalhe importante. Outro ensinamento muito importante. E eu quero começar falando, dizendo o seguinte: cuidado com os seus pensamentos. Vamos declarar isso? Diga, por favor, cuidado com os pensamentos.
Diga para a pessoa ao lado, cuidado com os seus pensamentos. Para ficar bem claro o que quero dizer e aonde pretendo chegar, eu vou citar algo e depois você vai repetir isso, mas escute bem. Todo pensamento, visão, sonho ou sentimento que não concorda com a palavra, com a sua fé, não pode ter espaço na sua mente, nem tampouco no seu coração. Então eu quero que você declare isso, por favor. Diga comigo, todo pensamento, visão, sonho, sentimento, que não concorda com a palavra de Deus, com a minha fé, eu rejeito. E quantas coisas não vêm à nossa mente, quantas coisas não nos bombardeiam, quantos dos nossos pensamentos muitas vezes não se opõem à fé que estamos professando. E você precisa entrar nesta guerra, nessa luta, e não deixar que os pensamentos te dominem. E não deixar que os pensamentos tomem conta de você. Quem consegue compreender isso, diga amém. Ah, mas eu estou pensando algo, e esse algo é contra a palavra? Esse algo, ele é contrário à sua fé? Esse pensamento, esse sonho, essa visão, esse sentimento não concorda com a palavra? Então, ele não tem lugar na minha vida. Eu não vou deixar esse sentimento entristecer a minha alma. Eu não vou deixar esse pensamento. Eu acordei, pastor, sabe, tem dia que a gente acorda com um pensamento ruim. Senhor, parece que está dando tudo errado. Hoje eu acordei, olha, só Deus na minha vida. Você não pode deixar isso tomar conta de você. A sua mente, ela tem que estar de acordo com a palavra. Os seus pensamentos precisam concordar com a palavra. Quem me entende, diga amém. O inimigo sabe disso. E ele vai trabalhando. Ele vai trabalhando, ele vê o que acontece. Não esqueça, ele está ao derredor. O inimigo vê quando você ouve um não. O inimigo vê quando as coisas não saem do jeito que você esperava, do jeito que você planejou, e você automaticamente fica frustrado porque somos seres humanos. Ficamos tristes porque as coisas não acontecem como gostaríamos, e é justamente nessa hora onde o inimigo sabe que estamos sentimentalmente abalados, feridos, porque somos humanos. Ele começa a colocar coisas na nossa cabeça e a contaminar a nossa mente e o nosso coração. E ele começa a colocar sentimentos que não concordam com a palavra, que não concordam com a nossa fé. E muitas vezes na sua fraqueza e até na sua ingenuidade você não consegue perceber que o diabo está trabalhando. Mas olha, esta palavra está te fortalecendo. Deus está abrindo os teus olhos, e essa arma que o diabo usava para te oprimir, ele já perdeu as forças. Porque quando ele tentar dominar tua mente por um sentimento, um sonho ou um pensamento, ele não vai mais conseguir, porque Deus está renovando a tua mente esta hora. O Espírito Santo está fortalecendo a tua vida, e você vai sair daqui mais forte do que pode imaginar, em nome de Jesus. Diga amém. Levante a mão direita para o alto e diga comigo com muita fé: todo pensamento, visão, sonho, sentimento, imagem que não concorda com a minha fé, com a palavra, eu vou resistir. Diga: eu vou resistir. Diga de novo: eu vou resistir. Amém, queridos? É assim que a gente vai crescendo. E é dessa forma que nós vamos exercitando a nossa fé. Eu ouço a palavra, eu não abro mão de um momento como esse por nada.
Eu não abro mão do meu devocional de ler a Bíblia antes de dormir ou em qualquer momento que eu possa fazer a leitura. Eu medito nesta palavra, automaticamente me fortaleço. Eu me oponho, eu luto contra a dúvida. Eu luto contra aquilo que tenta me fazer desacreditar do que Deus prometeu. Eu não quero deixar a dúvida entrar em meu coração, e muitas vezes abrimos a boca e declaramos que Deus vai fazer, e lá no fundo declaramos: será mesmo? Será mesmo que vai acontecer? Porque está tudo tão complicado. Ai, meu Deus, eu creio, mas ao mesmo tempo que abrimos a boca e declaramos que cremos, ao mesmo tempo duvidamos. Ao mesmo tempo não temos nem certezas. E sabe como nós conseguimos detectar isso? Porque as nossas atitudes, elas não concordam com a fé que estamos professando. Porque quando a gente crê, o passo é diferente. Quando a gente está cheio de fé, a gente não teme. A gente pisa com segurança. Quem está compreendendo, diga amém. O inimigo se levanta e a gente fala: vai cair, porque Deus é na minha vida. Já quando você está fraco na fé, o inimigo levanta e você diz: ai, oh Deus, e agora? Quem poderá me socorrer? E você vai ficando fraco. Quem me entende, diga amém. Mas quando você tem fé, a tua atitude começa a mostrar que você é uma pessoa de fé. O teu comportamento começa a revelar que você está firme. E quem olha para você e sabe o que você está vivendo, diz: ele não abalou. Ele está forte. Eu não sei como ele está aguentando tudo isso. Quem me entende, diga amém. Eu não sei como ele consegue suportar essa situação. Ah, se fosse eu no lugar dele, meu Deus do céu, se fosse eu no lugar dela, já tinha perdido a cabeça, eu já tinha feito uma besteira, eu estava desesperado. Por que você pensa assim? Desculpa a franqueza, mas é porque você está fraco. Está fraco na fé. O forte na fé diz: eu vou em frente. Mas ele é grande, a espada dele é maior que você, ele é descendente dos gigantes, você é um garoto, pouco me importa, eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Você não pode, eu posso, porque Deus é comigo. Quantos compreendem, digam amém. Então, eu sou uma pessoa determinada, que exercito a fé, e não deixo a dúvida entrar em meu coração, e todo pensamento, sentimento, sonho, imagem, vontade que não concorda com a palavra, eu vou resistir em nome de Jesus. Eu não vou me entregar, eu não vou aceitar. Deus é na minha vida, e logo eu vou olhar para Cristo, colocar minha vida diante dele, e o Espírito Santo vai limpar tua mente, vai limpar teu coração, e toda a força do maligno que tenta te contaminar vai perder a força, e você vai vencer, vai dar passos de vitória em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Diga: eu vivo pela fé. Não é o sentimento que dirige a nossa vida. Jesus não disse, a Bíblia não ensina: o justo viverá por seus pensamentos, o justo viverá por suas vontades, o justo vive dos seus sonhos. Não, o justo vive da fé. Paulo disse: nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Quem compreende esta palavra, diga amém. Então, tudo que vier e não concordar com a sua fé e com a palavra, e obviamente que a tua fé, as tuas motivações, elas estão em concordância com a palavra. Tudo que está discordando da palavra, você diz: isso aí não é para mim não, porque a palavra de Deus me garante isso, e eu creio nesta palavra. Digam amém. Então, 3 coisas vimos até agora: contato diário com a palavra, ouvir, praticar, nos alimentar, se opor contra a dúvida, resistir tudo que é contra a palavra, tudo que não concorda com a palavra,
pensamento, sonho, visão, sentimento, imagem, qualquer coisa que tenta te colocar contra a palavra e não concorda com a palavra, eu resisto, eu não quero, não é para a minha vida, Deus tem planos comigo. Amém, amados? A última coisa que eu quero ressaltar, carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Vamos até lá, por favor, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Vamos ao capítulo de número 4. Acharam? A carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, o capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 17. A leitura é um pouquinho extensa. Nós vamos ler alguns versículos. Diz assim: como está escrito, falando acerca de Abraão: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado aonde? Mas foi fortificado aonde, igreja? Mas foi fortificado na fé fazendo o quê? Foi fortificado na fé fazendo o quê? O que isso significa? Observe bem. A Bíblia diz que ele não atentou para o corpo mortificado de Sara, sua mulher. Eu gosto dessa tradução, corpo mortificado. Significa que para gerar e dar à luz, é como se Sara estivesse morta, porque o seu ventre, o seu útero estava morto, ela era estéril, ela não podia ter filhos, a idade avançada, o Abraão também com idade avançada, e mesmo diante de uma situação onde seria impossível gerar, ele acreditou e ele glorificava ao Senhor. Se você está na luta, no beco sem saída, sem saber para onde ir, glorifique o Senhor, porque Ele pode te ajudar. Glorifique a Deus, porque Ele pode te abrir uma porta. Glorifique a Deus, porque diante de tudo que acontece, Ele te sustenta, Ele te fortalece. Glorifique a Deus, porque Ele permitiu coisas para te ensinar algo, para te amadurecer e para lá na frente te dar uma grande vitória. Se você está na guerra e diante das lutas, glorifique a Deus e a tua fé se fortalecerá, e com a fé forte Deus fará milagres na sua vida. Oh, glória! Você toma posse desta palavra? Então olha para a pessoa ao lado e diga para ela: no meio das lutas, glorifique ao Senhor. Amém. Lembra do que aconteceu com Paulo e Silas? Lembra quando eles estavam presos, haviam sido açoitados, estavam todos machucados, e de repente, perto da meia-noite, eles começaram a orar, e eles começaram a cantar louvores para o Senhor. E no meio daquele louvor, no meio daquele momento de adoração, a Bíblia diz que Deus desceu àquele lugar com poder, e cadeias
se abriram naquele lugar. Digam amém. Não murmure, não culpe o Senhor, não reclame com Deus o porquê isso ou porquê aquilo. Glorifique o Deus que pode reverter esta situação. Glorifique o Deus que pode e vai te abrir portas. Glorifique ao Senhor que te fortalece para suportar. Quem compreende, diga amém. E é assim, meu querido e minha querida, que Deus, Ele vai fortalecendo a nossa fé. E é assim que nós vamos exercitando a nossa fé. E é assim que nós vamos crescendo na fé. E é assim que nós vamos nos tornando imbatíveis diante das lutas, diante das guerras, em nome de Jesus. Quem recebe esta palavra, diga amém.